É um ato emocionante, quase que humano. Mas não sabemos os motivos que levaram a gorila a fazer isso. Para descobrir aquele ingrediente secreto que nos faz humanos, temos que fazer mais experimentos. Teste de percepção espacial. Leipzig, Alemanha. Os pesquisadores do Instituto Max Planck usam um conhecido tipo de conto do vigário para comparar homens e macacos. É o truque dos 3 copos. Os cientistas acreditam que a percepção espacial nos ajuda a seguir nossos inimigos e achar alimento. O teste dos 3 copos pode medir essa habilidade. Colocamos um brinquedo debaixo de um dos copos e mexemos. Qual dos copos contém o brinquedo? Gut, dann wollen wir mal. Oh, kein Hund. Da ist er, genau. Und jetzt kannst du. Um garoto de 1 ano e meio às vezes acerta, às vezes erra. Ganz genau. Vamos mexer. Das Mädchen jetzt. É normal para uma criança dessa idade. E agora, cadê o brinquedo? Da hast du es gefunden. Muito bem. Vamos ver agora o que faz o chimpanzé. Crianças se interessam por brinquedos, chimpanzés por comida. Muito bem, aonde está? Achou? Ela segue o objeto sem problemas. Sandra? Mais outra banana? Sandra? Conclusão? Os símios acompanham movimentos tão bem ou até melhor que uma criança de 2 anos. Muito bem. É possível que crianças muito pequenas não necessitem perceber os perigos ao redor, porque podem contar com seus pais para se proteger. Os símios são muito mais vulneráveis e passam a correr riscos desde o momento em que nascem. Na floresta onde tudo pode acontecer, precisam saber localizar qualquer coisa ao redor, comida e inimigos. Em alguns anos, a criança alcança o nível dos símios e pode passar no teste. Percepção espacial. Ainda não encontramos aquele ingrediente secreto que nos separa dos símios. Muitos cientistas acreditam que um dos segredos do sucesso do homem é a capacidade de resolver problemas. Somos capazes de nos aquecer em climas frios e projetamos armas para caçar animais maiores e mais fortes que nós. Será que a inovação é uma exclusividade nossa? Teste de resolução de problemas. No Instituto Max Planck, em Leipzig, na Alemanha, um experimento avalia a rapidez com que símios e crianças conseguem resolver um certo problema. A prova é tirar este amendoim de dentro desse cilindro flutuando. A mão de uma criança não cabe no cilindro. Mas o pesquisador diz a ela que pode usar qualquer coisa que achar na sala para ajudar a apanhar o amendoim. Esse garoto de 4 anos está perplexo. Ele está olhando diretamente para a solução, mas não percebe. 4 minutos depois, ele perde o interesse. Este outro garoto, de 6 anos, é mais decidido. Ele recorre a uma abordagem mais física para resolver o problema. Mas não adianta. E ele fica frustrado. Depois de várias tentativas inúteis, ele desiste. Uma garota de 8 anos também parece perplexa. Parece que ela também não vai conseguir. Mas após 1 minuto e meio, vem a inspiração.
Os cientistas acreditam que crianças muito pequenas não conseguem porque só enxergam uma maneira de resolver o problema. Muito bem. Aos 8 anos, a maioria das crianças consegue expandir o raciocínio e encontrar uma solução. Mas como nos comparamos com um símio adulto? Os pesquisadores levam o dispositivo ao zoológico de Leipzig para ver se orangotangos conseguem resolver o mesmo problema. Um orangotango fêmea e seu filhote entram na sala de testes. Ela tem como obter água de uma torneira. Não precisa de uma jarra. Ela enche a boca da água da torneira, volta e a despeja dentro do cilindro. Mais uma vez, e o amendoim flutua na superfície. Ela o apanha. Os orangotangos são campeões na resolução deste problema. Todos os orangotangos testados no zoológico de Leipzig o resolveram. Mesmo este, com 3 anos de idade, precisou vê-lo umas poucas vezes para ter a mesma ideia. Quando foi a vez dos chimpanzés, um deles veio com uma solução ainda mais engenhosa. Os chimpanzés não são muito exigentes quando se trata de comida. Resolução de problemas. Está claro que os símios possuem a habilidade de resolver problemas. Mas a maneira com que conseguem o amendoim revela outra capacidade impressionante. Eles usam a água como ferramenta. Seriam os símios inventores? Teste de fabricação de ferramentas. As ferramentas são parte essencial da nossa vida diária. Durante vários anos, o ser humano era definido pela sua capacidade de produzi-las. Dizia-se que somos a única espécie que utiliza ferramentas. Durante 2,5 milhões de anos, martelamos e forjamos implementos da terra. Manufaturamos ferramentas incrivelmente complicadas e com elas criamos o mundo moderno. Certamente nossa capacidade de produzir ferramentas é uma exclusividade. Mas na década de 60, pesquisadores descobriram chimpanzés colocando gravetos em trilhas de formigas para fazer espetinhos delas. Esses símios usam folhas como se fossem esponjas para absorver água. Mas se tratam de ferramentas muito simples, nada a ver com a complexa ferramentaria humana. Será que os símios são capazes de fazer e utilizar ferramentas complexas como nós? Os doutores Cricket Sons e David Morgan, da Sociedade para a Conservação da Vida Silvestre, participam de uma expedição ao Triângulo de Gualugo, na República do Congo. Nos últimos 6 anos, eles têm vindo aqui para estudar chimpanzés na natureza. Os 2 cientistas procuram indícios do uso de ferramentas por chimpanzés. Eles desconfiam de que esses símios tenham alcançado um nível de sofisticação na fabricação de ferramentas bem mais alto do que imaginávamos. Às margens de uma trilha, encontram uns gravetos junto a um ninho de cupins. Já se sabe há muito tempo que os chimpanzés usam gravetos para apanhar cupins. A surpresa aqui é encontrar indícios de diferentes tipos de ferramentas. Os 2 querem saber se os chimpanzés estão por trás disso. Eles preparam uma série de câmeras ocultas e esperam. Dois dias depois, um bando de chimpanzés acaba acionando uma das câmeras. Apesar da tentativa de esconder a câmera, um dos chimpanzés a descobriu. Deve ser o primeiro objeto artificial que eles já viram e estão curiosos. Um deles até faz uma ferramenta para explorar a câmera.
Nos meses seguintes, acionadas pelo calor, as câmeras registram tudo o que ocorre ao seu alcance. De volta ao acampamento, os dois cientistas examinam as fitas. Os resultados são impressionantes. Pela primeira vez, veem-se chimpanzés utilizando ferramentas diferentes para procurar alimento. Dá para ver vários indivíduos chegando. Muitos deles levando na boca ferramentas para o cupinzeiro. Veja, ele coloca a ponta no chão e empurra com o pé o mais que pode dentro da terra. Veja que ele modifica a ponta do graveto, afinando-o para enfiar no cupinzeiro. Vemos que muitas vezes eles percebem ter atingido o ninho subterrâneo, quando o solo cede um pouco. Eles puxam o graveto, cheiram a ponta e, achando cupins, começam a caçá-los. Os chimpanzés usam o graveto grande para abrir o ninho. O filme mostra os símios reconfigurando o segundo graveto mais fino. Esta é uma fêmea adulta que está fazendo uma ponta de pincel com o talo de uma erva. Ela puxa o talo entre os molares e faz um pincel na ponta. Depois o endireita e o coloca no cupinzeiro. Ninguém antes havia registrado isso em filme. Os doutores Sands e Morgan podem ter registrado a prova de uma das descobertas mais impressionantes sobre o comportamento dos chimpanzés. Nos confins da floresta da República do Congo, os pesquisadores Cricket Sands e Dave Morgan investigam se os chimpanzés, tal como os humanos, são capazes de usar ferramentas para resolver problemas. O vídeo que eles gravaram mostra chimpanzés utilizando dois tipos diferentes de ferramentas para apanhar cupins. Também revela algo mais crucial. De fato, pode ser a revelação mais importante. Se colocássemos a ponta arredondada, os cupins não poderiam mordê-la tão bem, pois suas mandíbulas são pequenas e não conseguiriam agarrá-la. Mas podemos fazer um pincel achatando a ponta com os dentes. Separando as fibras para enfiar dentro do ninho. Os dois cientistas descobriram que com o pincel se pode apanhar 10 vezes mais cupins do que com um graveto simples. E agora, tendo aberto a superfície do ninho, vamos utilizar a segunda ferramenta. Dá para sentir as vibrações do graveto quando os cupins mordem a ponta do pincel. Temos aqui um soldado, alguns operários, boa caçada. Mas os chimpanzés sabem fazer melhor. Depois que recolhem o pincel com os cupins, eles os tiram, põem na boca e mastigam bem rápido. Um chimpanzé inteligente inventou a ferramenta com ponta de pincel. Ele devia tirar patente. É incrível, aumenta mesmo a eficiência. Este é o primeiro registro de chimpanzés utilizando duas ferramentas com funções diferentes para chegar ao seu objetivo. As pesquisas de Sands e Morgan revelam que a utilização de ferramentas por chimpanzés é muito mais complexa do que se imaginava. Fabricação de ferramentas. As câmeras de Sands e Morgan capturam mais um comportamento surpreendente. Uma coisa interessante que não havíamos previsto é que os chimpanzés parecem mostrar uma espécie de planejamento antes de chegarem aos cupinzeiros. Assim, eles já trazem os dois tipos de ferramentas que vão precisar, prontos para a tarefa. O planejamento antecipado é algo que imaginávamos próprio apenas dos seres humanos. Nós prevemos o que pode acontecer e nos preparamos. Sabemos agora que os chimpanzés podem planejar também, embora num nível bem mais elementar. O planejamento humano é sofisticado. Levar um guarda-chuva quando está ameaçando chover. Evacuar antecipadamente uma cidade quando vem um furacão. Fazemos nossos planos para o inverno e também para a nossa velhice, mas somente testes em condições controladas poderão avaliar
o quanto os símios podem planejar antecipadamente.